Qual que é a importância do exercício para a gente evitar a obesidade infantil? Sou o professor Alexandre Evangelista e vamos falar exatamente sobre isso nesse vídeo, mas antes. Clica no sininho para ativar notificações, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo por aqui. Bom, vamos lá. Será que o exercício ele é muito importante para evitar a obesidade infantil? A gente sabe que sim. Mas vamos dar uma olhadinha em benefícios gerais que o exercício nos traz? E eu vou abordar aqui nesse vídeo também uma questão polêmica. Será que as crianças de 10 anos, por exemplo, elas podem fazer exercício resistido? Será que elas podem fazer musculação? Será que essa geração nova que está vindo, sendo mais específico ainda, pode ser submetida ao treinamento de força? Será que isso vai atrapalhar o desempenho? A gente vai ver tudo aqui nesse bate-papo que eu vou ter com vocês. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar. Quem que são as crianças e adolescentes de hoje em dia? Eles fazem parte da geração alfa, que nasceu a partir de 2010, em meio ao crescimento do uso de internet e dispositivos móveis. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro iPad foi lançado em 2010, então foi junto com eles. Essa geração, ela é ágil, ela resolve problemas rapidamente, eles são muito independentes, de repente você fala que não vai fazer alguma coisa, eles vão lá, se dão conta, eles fazem sozinhos, e eles são muito curiosos, eles querem saber de tudo. E como eles têm a internet, eles têm acesso a tudo, eles podem resolver essa curiosidade facilmente. Outra coisa é que eles valorizam, isso é da geração, tá? Isso não quer dizer que todas as crianças dessa geração sejam assim, a gente tem que respeitar as individualidades e as experiências e as crenças familiares que eles têm, claro, mas basicamente eles valorizam experiências, eles gostam de vivenciar, eles gostam de ir para a prática, eles não gostam muito de ficar na teoria, eles respeitam a diversidade e eles valorizam muito a família, eles se baseiam muito na família. E tem até uma frase muito bacana que eu gosto de usar, as crianças dessa geração, eles são ruins em escutar os pais, mas eles são muito bons em reproduzir aquilo que os pais fazem. Então, basicamente são essas características dessa geração. Bacana, né? Só que tudo isso gera um problema. Como eles são muito tecnológicos, eles ficam muito tempo em frente às telas. E isso gera esses dados que a gente está vendo agora aqui. Então, 78% das crianças e 84% dos adolescentes brasileiros não fazem um mínimo de atividade física recomendada por dia, que são 60 minutos todos os dias de atividades lúdicas ou dirigidas, tá legal? O IBGE fala que 1 em cada 3 crianças está acima do peso. Isso é muito, gente. A Organização Mundial de Saúde alerta que o sedentarismo pode afetar 75 milhões de crianças até o ano que vem. Isso é muita coisa. Isso praticamente aí é mais do que a população de vários países da Europa juntos. E o Ministério da Saúde brasileiro fala que nós temos hoje no Brasil 1 milhão de crianças obesas, não é com sobrepeso, são obesas mesmo. E dados mais... dados aí um pouquinho lá de trás, dados não tão atuais assim, lá de 2009, eles já apontavam alguns dados alarmantes acerca do sedentarismo nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eles falavam lá atrás já que algumas crianças entre 6 a 8 anos tinham hipertensão arterial, sistólica, diabetes mellitus tipo 2, 60% das crianças lá atrás já eram sedentárias, e eles alertam que crianças sedentárias têm 4 vezes mais chance de se tornarem obesas no futuro. Então, a criança sedentária de hoje é o obeso de amanhã. 22 milhões de crianças estavam acima do peso lá em 2009. E, batendo com os dados que eu acabei de mostrar aí da OMS e do Ministério da Saúde, 1 em cada 3 crianças tem sobrepeso ou tinha sobrepeso lá atrás, em 2009. Bom, e de quem que é a culpa para as crianças estarem nessa situação deplorável? Filhos de pais obesos têm 80% de chance de se tornarem obesos. Quer dizer, se a mãe e o pai eles são obesos, a criança tem 80% de chance de se tornar obesa. Se apenas um dos dois é obeso, ou o pai ou a mãe, esse risco cai para 40%. E olha que interessante, quando nenhum dos pais é obeso, esse risco da criança se tornar obesa é de apenas 10%. Por quê? Porque a criança ela reproduz aquilo que ela vê em casa. Esse é um grande problema. Como eu disse, a criança ela pode ser ruim de escutar os pais, mas ela é muito boa em reproduzir aquilo que os pais fazem. Além disso, se não há comida, nenhum tipo de comida saudável na casa, a criança vai comer o que os pais comem. Isso é óbvio. Então, infelizmente, eu sei que às vezes é ruim de assumir isso, a grande parte da culpa é dos pais. Os pais, eles favorecem muito o ambiente obesogênico para os filhos. Isso quer dizer, então, que pais ativos
eles vão gerar filhos ativos. E aí vamos falar um pouquinho agora de exercício físico. Como é que o exercício, o que o exercício ele pode propiciar de benefício para a criança e adolescente, principalmente dessa geração alfa que vem chegando aí, que vai salvar, graças a Deus, a gente dessa geração Z, uma geração bem preguiçosa. Bom, basicamente, eu trouxe 2 trabalhos aí de revisão, e eles falam que combinação de dieta mais exercício é a estratégia mais efetiva para controle de peso em crianças de até 12 anos. A prática regular de exercício, a gente sabe disso, pode evitar diabetes, pode evitar hipertensão e doenças cardiovasculares. O ideal é que crianças entre 5 a 17 anos pratiquem 60 minutos de atividade física moderada e vigorosa todos os dias. E aqui eu falo de atividades lúdicas mesmo, aquelas atividades que eles fazem brincando, por exemplo, na quadra, brincando no condomínio, brincando na rua, se é que isso ainda existe hoje, mas basicamente é isso. E claro, a educação física escolar também entra nessa parada, tá legal? E outra coisa importante que eu acho bacana a gente destacar, o exercício, ele não fica só em benefícios estéticos, em benefício de controle do peso. Olha que interessante esse estudo que eu trouxe para compartilhar aqui. Crianças fisicamente ativas apresentam níveis de atenção 83% maiores do que sedentárias. Crianças que fazem exercício podem ter uma maior ativação de áreas do cérebro associadas à função executiva, ou seja, tomada de decisão. Crianças que treinam tomam melhores decisões. Além disso, crianças fisicamente ativas têm um desempenho cognitivo, de aprendizagem na escola e estrutura cerebral e função otimizadas. Isso vai gerar um melhor desempenho escolar, um melhor desempenho acadêmico. Então, crianças que treinam têm sim um melhor desempenho acadêmico do que crianças que não treinam, crianças sedentárias. E aí vem uma pergunta muito bacana, né? Vamos direcionar agora para o exercício de força. O exercício de força feito antes da puberdade pode retardar a osteoporose no envelhecimento. Olha que interessante, já tem dados que mostram isso. Treinar força, e quando eu falo treinar força, eu não estou falando necessariamente de uma sala de musculação. A criança ela pode treinar força usando o próprio peso corporal, usando acessórios como elásticos, como uma fita de treinamento de suspensão, por exemplo. Então, basicamente, quando se fala em exercício resistido para crianças e adolescentes, eu trouxe aqui um posicionamento da Academia Americana de Pediatria. E basicamente o que eles falam? Eles dividem entre mitos e evidências. Vou fazer o seguinte, eu vou começar pelo meu mito favorito, que o treinamento de força pode prejudicar o crescimento. Tá vendo aí o terceiro item na coluna de mitos? Quais são as evidências? Programas de treinamento de força bem elaborados e bem orientados não geram efeito negativo na saúde física, nas placas de crescimento. Consequentemente, não prejudicam o crescimento. Na verdade, eles favorecem o crescimento e favorecem saúde cardiovascular e aumento de força em jovens. E aí vamos para o mito de baixo, o treinamento de força pode diminuir o desempenho aeróbio em jovens. Na verdade, o treinamento de força ele vai gerar uma otimização do treinamento aeróbio. Isso é bacana para crianças, por exemplo, que disputam modalidades esportivas. Isso é bacana para crianças que já são fisicamente ativas, inclusive, e praticam esporte. O treinamento de força realizado 2 vezes na semana, com treinos únicos, com 1 a 2 séries, de 10 a 12 repetições, ele tem excelente resultado com os trabalhos principais grupamentos musculares em desempenho esportivo também. Então veja, ó, melhorias no desempenho aeróbio foram demonstradas com programas combinados de treino de aeróbio e de força. E programas combinados, aeróbio e força, não prejudicam os ganhos de força em crianças. Olha que bacana. E aí muita gente fala assim, se a criança começar a treinar, ela vai ficar musculosa. Não, na verdade, o ganho de massa muscular, que a gente vê principalmente em meninos quando atingem a maturação, ocorre por conta de hormônio. É natural, não por causa do treinamento de força. E aí, o último mito, crianças são incapazes de aumentar a força antes da puberdade. Crianças pré-pubres são capazes de ganhar força através de um treinamento de força. E isso vai fazer com que ela se machuque menos em fases posteriores aí da vida. E os programas de treinamento bem supervisionados, com ênfase na técnica adequada, só trazem benefícios para as crianças. As crianças, então, elas podem começar a treinar a partir dos 7 anos de idade, o treinamento de força. E eu vou repetir, quando se fala em treinamento de força, eu não estou falando sala de musculação necessariamente, eu estou falando a criança usar o próprio peso do corpo. Por exemplo, amarelinha é treino de força, cabo de guerra é treino de força,
Pega-pega envolve potência muscular, porque as crianças têm que correr mais rápido, percebe? Então são as atividades do dia a dia que demandam muita força da criança. E para aquelas crianças, repito, que entram em programas de exercício ou então competem, praticam alguma modalidade esportiva, elas vão ter o desempenho melhorado através do treinamento de força. Combinar o treino de força com o treinamento de endurance, treinamento aeróbio, é uma estratégia fantástica. Tanto que esse estudo mostra isso. Né? Durante 12 semanas, 2 vezes na semana, eles combinaram treino de força com treinamento cardio em crianças e adolescentes obesos e analisaram a composição corporal e desempenho desses indivíduos. Basicamente, o resumo dos resultados, depois de 12 semanas combinando o treino de força com o treinamento aeróbio, reduziu massa gorda, reduziu o percentual de gordura, aumentou massa magra, aumento aí no metabolismo de repouso, que fez com que as crianças gastassem mais energia mesmo fora do treinamento. Houve diminuição da circunferência de cintura, aumento de força e aumento no consumo máximo de oxigênio. Olha que bacana. Então, combinar as duas estratégias, treinamento de força com treinamento aeróbio, é o melhor dos mundos para crianças e adolescentes. Então, o resumo, né, do que a gente viu hoje aí, basicamente, para a gente fechar o nosso bate-papo desse vídeo, sedentarismo e o ganho de peso infantil vem aumentando no Brasil e no mundo. A prática de exercício para evitar isso é fundamental. E crianças e adolescentes sedentários, eles têm maior chance de se tornar obeso no futuro e também têm menor desempenho escolar. Tem estudo que mostra que uma criança obesa ou com sobrepeso falta mais na aula, porque fica mais doente. O treinamento de força ajuda no desenvolvimento e crescimento de crianças e adolescentes, não atrapalha, muito pelo contrário. E os pais possuem papel fundamental nesse processo. Por fim, eu vou deixar em amarelo bem grandão aí que o treinamento de força potencializa o desempenho de crianças e adolescentes, tanto no esporte quanto para atividades do dia a dia. Então é isso. Beijo no coração e até o próximo vídeo.